Já faz algum tempo, uns 15, 20 dias, que o Senhor eu tive uma experiência com Deus através dessa palavra que eu vou ler com vocês, dos Salmos. E foi justamente no momento de tempestade, foi no momento assim de tribulação. E Deus me recordou dessa passagem, e depois Ele veio confirmando através de uma irmã, e eu tenho procurado meditá-la sempre, a cada dia, podendo, como o Vitor acabou de falar, né? Que Deus quer que a gente floresça, né? Para que Deus faça mesmo brotar essa semente que é a palavra de Deus. É muito importante, meus irmãos, a gente nunca se esquecer de uma coisa. A palavra de Deus, ela é viva, né? Ela não é só um livro que está lá na nossa casa. Ela é viva, é o verbo, né? É a sabedoria, é a palavra de Deus que vai nos conduzir, é a verdade do Senhor que nos conduz em todos os nossos passos, né? E a palavra de Deus, ela está aqui compilada, né, na Bíblia, mas ela é uma pessoa. A palavra de Deus é uma pessoa, é Jesus, é o verbo. E eu amo, acho que todas as minhas palavras, quase eu falo sempre dessa parte, mas eu amo aquela parte do comecinho da Bíblia que fala o faça-se, né? Faça-se a luz, faça-se isso, faça, e as coisas foram acontecendo, né? E eu achei bonitinho que esses dias eu vi um post do Frei Jorge da Paz, não sei se vocês conheceram ele. Eu lembro do Frei Jorge da Paz, eu era adolescente, minha mãe colocava lá na Rede Vida, e todo sábado ele fazia um momento de adoração ao Santíssimo, fazia os exorcismos, né? Então, eu lembro que era assim, perto do almoço, e ele cantava aquela oração exorcística, e depois ele ficou muito doente, né? Cometido por um câncer, e faleceu esses dias. Ficou magrinho, magrinho, que um dia eu vi e nem reconheci. Mas um post dele eu vi ele falando justamente dessa parte do faça-se, né? E Deus, na sua palavra criadora, as coisas foram sendo feitas a partir da palavra do Senhor. E achei bonitinho que ele fala assim que isso não parou de acontecer. Não foi só naquele dia que Deus falou, faz a luz, faz as árvores, faz os animais. Não foi só naquele dia. Isso acontece ainda, pode acontecer todos os dias quando a gente lê a palavra de Deus, né? E acontece algo novo, e acontece uma vida nova, e Deus renova, e Deus restaura, e Deus cura através desse faça-se, dessa palavra, né? Depende um pouco de nós. Depende da nossa disposição, depende da nossa busca, depende da nossa fé, né? Não depende de sentimento, não é sentimento, né? É decisão, a gente se decide por Deus, a gente acredita e crê piamente que isso aqui é a verdade do Senhor, né? Então, esse faça-se que aconteceu lá no Gênesis pode acontecer todo dia, pode acontecer nessa noite. Vocês creem nisso? Sim ou não? Amém, amém. Porque o que foi ministrado aqui através do Vitor, né? Da palavra de Deus, né? Do aquietai-vos. Se eu te falar, Vitor, que eu levantei com essa palavra hoje. Ainda pedi para o Luciano, busca lá que eu larguei meu celular em casa, deixa eu anotar. Falei, aquietai-vos e sabei que sou Deus, né? E Deus me fez lembrar dessa palavra hoje o dia todo. Então, é uma palavra que tem que fazer vida em nós, né? Deus nos fala a cada dia, através da sua palavra, através do irmão. Eu tenho até, já vou começar dando um testemunho aqui, porque nós vamos falar da palavra. Quando foi, Vitor, que você deu a palavra esses temas? Acho que não foi semana passada, não, que eu faltei. Acho que antes, uns 15 dias, umas 3 semanas atrás. E no final da palavra, o Vitor falou assim, e eu tomei posse daquilo, e aquilo está fazendo vida na minha vida. Ele falou assim, olha, que Deus vai te dar, vai conduzir, Ele vai te dar o passo a passo daquilo que você precisa realizar. E eu falei, nossa, essa foi para mim. Se não foi, catei. Se não foi para mim, agora é. Né?
justamente por uma questão, muitas questões que eu estava dentro de mim precisando resolver. E eu tomei posse disso, falei, bom, então já que Deus vai me dar o passo a passo, então vamos lá, né? E Deus realmente foi me dando o passo a passo nessas situações, e um novo está acontecendo na minha vida justamente porque eu tomei posse daquilo que o irmão, cheio do Espírito Santo, proclamou, né? Na autoridade, igual ele falou aqui também, né? Quanto que ele não ministrou com autoridade, a palavra de Deus, ela pode fazer vida na nossa vida. Então, nós vamos começar lá no Salmo 125, tá bem? Salmo 125, ele tem o título assim, ó, Volta do Exílio, né? Aqui a gente sabe que o povo de Deus, por algum tempo, viveu exilado, viveu fora da sua terra natal, e depois, pela graça do Senhor, volta. Então, é uma alegria a gente poder voltar para casa, né? E aqui o Salmo diz assim, quando o Senhor reconduzia os cativos de Sião, estávamos como sonhando. Em nossa boca só havia expressões de alegria, e em nossos lábios canto de triunfo. Entre os pagãos se dizia, o Senhor fez por eles grandes coisas. Sim, o Senhor fez por nós grandes coisas. Ficamos exultantes de alegria. Mudai, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes nos desertos do sul. Os que semeiam entre lágrimas recolherão com alegria. Na ida, caminham chorando os que levam a semente a aspargir. Na volta, virão com alegria quando trouxerem os seus feixes. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, o Salmo, ele tem uma promessa aqui para nós. Ele promete para nós que aqueles que estiverem semeando entre lágrimas vão colher com alegria. Tem alguém semeando entre lágrimas aí? Tem ou não? Está duro, né? A terra está dura, está seca, tem que preparar a terra. Mas a vida do cristão é essa, já dizia Jó, a vida do homem é uma luta sobre a terra. Então, nas nossas lutas, muitas vezes nós vamos chorar. Nós vamos chorar. E é lutando a cada dia, meus irmãos, sabe? E a cada dia, e não desmerecendo nenhum tipo de sofrimento, mas também aproveitando do sofrimento. Às vezes a gente perde tempo reclamando, né? Ai, para que essa dor? Para que isso? Para que aquilo? Hoje passei com dor o dia inteiro. Mas, meu Deus, a gente tem que aprender, então, a unir a nossa dor à dor de Jesus crucificado, para que isso também se faça uma oração na nossa vida. Então, muitas vezes, uma luta com um filho, uma luta com o marido, com a esposa, uma luta com uma enfermidade, né, pela qual a gente tem passado, ou um familiar. Muitas vezes, a gente chora. A gente chora. E a gente não pode desperdiçar esse tempo, porque também é um tempo de semeadura, né? Quem é pai, quem é mãe, sabe muito bem que educar um filho não é fácil, né? Hoje, muito mais, né, tá mais difícil ainda. Educar um filho na fé, então, muito mais difícil. É uma luta árdua. E é uma luta mesmo, assim, que é uma semeadura com lágrimas mesmo, você educar um filho. Educar para Deus, educar um filho para o céu, né? E que alegria quando esse filho dá um fruto, né? A gente orou tanto para semear. Ai, que benção quando um filho dá um fruto. Aí a gente se alegra, né? E a gente ri, como diz o Salmo aqui, ó. Na nossa boca só havia expressão de alegria. E aqui tem essa promessa para cada um de nós. Se você está semeando aí com dor, com lágrima, espera um pouco. Você vai colher com alegria. Amém? Vocês acreditam nisso? Amém. Porque muitas vezes, né, a gente vai no médico, o médico lá prescreve um monte de remédio, e a gente vai e já toma rapidinho o remédio. Né? Acredita piamente. Nossa, esse remédio vai fazer efeito rapidão. E muitas vezes a gente desconfia do médico dos médicos.
Isso é normal de nós, né? Nós somos seres humanos, é um exercício diário para a gente acreditar. Então, quando eu falei da palavra do faça-se, que ela pode acontecer todos os dias, isso aqui pode acontecer conosco essa noite, é ao longo da nossa vida. Se a gente está chorando hoje, já já nós vamos, né, colher com alegria, colher o fruto da nossa luta. Ainda mais se a gente, né, caminhando com o Senhor. Essa é uma palavra, essa é uma promessa que Deus tem para nós. E essa foi uma experiência, né, que Deus me fez passar em meio realmente a uma dor. Né, e Ele me trouxe, e, inclusive é uma música que a gente canta, fazia muitos anos, é uma música antiga, né, para quem é dos antigos. Meu Deus, de onde que veio essa música? Eu lembrei, daí eu falei, meu Deus, é isso mesmo. Né? A gente tem que se alegrar, até mesmo com as lutas. Quando o Vitor falou da paz, já desde a semana passada eu tenho refletido a respeito da paz. Né? Tem um salmo que fala, Senhor, quem entrará no santuário para te louvar, quem tem as mãos limpas, né, e o coração puro. Né? E aí traz cada um de nós que nós precisamos ser mensageiros da paz também. Fulton Sheen fala que a guerra do mundo, né, essas guerras que acontecem no mundo, é só reflexo de uma guerra interior que tem dentro de nós, de uma desordem que tem dentro de nós. Então, se a gente quer uma paz, nós também precisamos ser portadores da paz. Num trânsito, na hora ali, né, de uma discussão, numa hora difícil. Né? E, às vezes, a gente quer paz, mas esquecemos também da nossa parte, né? Que também somos responsáveis pela paz. E a palavra de Deus, ela traz para nós promessas, ela traz para nós ordens e ela traz para nós correção também. Né? Então, a promessa ela pode fazer algo novo. A ordem, ela também pode fazer algo novo. A correção, ela também faz algo novo em nós. Porque, às vezes, a gente está caminhando errado. Até mesmo dentro da própria igreja. O quanto a gente ainda precisa, né, estudar a palavra de Deus, estudar a doutrina da igreja, para que a gente não caminhe no erro. Né? E a palavra, ela vem fazendo vida, fazendo algo novo em nós, fazendo, né, essa obra criadora em nós, a partir do momento que a gente se lança. E aí, eu gostaria de perguntar para vocês assim, né, já que estamos falando de palavra, de promessa. Alguém tem aí alguma palavra, né, da palavra de Deus, algum versículo que mexe bastante com você? Que, às vezes, no momento de dificuldade, você lembra dessa palavra, né? Ou então vê, muitas vezes, nas camisetas, né? Igual a gente sempre fala, nós tudo posso naquele que me fortalece. Cada hora, né? Vocês têm alguma palavra assim que, muitas vezes, é uma palavra remo da vida de vocês, que conduz o dia de vocês? Sim ou não? Sim? Amém. Alguém quer falar alguma aí? Fala para mim. Amém. Ouviram aí? Eu estarei contigo todos os dias da tua vida até o fim. Fala, Lucas. Ah, muito bem. Parabéns. Todo mundo ouviu, né? Para a gente não acreditar em dois deuses, em dois senhores. Alguém tem mais alguma? Para onde eu irei? Só tu tens palavras de vida e amor, de vida eterna, né? Mais alguém? Mais alguma? Não? Então, vocês perceberam que essa palavra, né, essas palavras que foram ditas agora, elas são palavras vivas. Né? Elas são palavras vivas e eficazes. Quando a gente lembra que eu estarei contigo todos os dias da sua vida, meu Deus, nós não estamos sozinhos.
Naquele momento de solidão que parece que todo mundo virou as costas para a gente, naquele momento de carência, naquele momento, meu Deus, não estou sozinho. E nessa hora, né? Ai, o faça-se. Fez algo novo em mim. Só de lembrar de uma palavra que é viva, eu não estou sozinha. Né? Não é para acreditar em dois deuses, não dá para servir dois deuses. Muitas vezes o mundo está oferecendo muito mais que dois, né, para a gente. Meu Deus do céu. Esses dias eu estava pensando, eu falei, meu Deus, até a preocupação às vezes vira Deus na vida da gente, porque a gente só pensa na preocupação. Pensa, né? Então, não dá para seguir dois deuses. Não dá para ter dois senhores. Então, quando a gente se pega tirando Deus do lugar da nossa vida, a gente lembra de uma palavra que é viva. Faz um novo em nós, nos traz de volta. Né? Fizemos, né, Vitor, lá o congresso, e o professor falou que a cura para a mentira é a verdade. Né? A cura para a mentira é a verdade. Então, se a gente está num caminho de mentira, e muitas vezes é de engano, às vezes, nossa, nem sabia que isso aqui era errado, né? É a verdade. E a verdade, conforme ela vai sendo consolidada na nossa vida, ela tira todas aquelas neuroses, naqueles burburinhos na nossa cabeça. Nossa, mas isso, mas... Nos centra, nos coloca no eixo, apruma a nossa vida, né, Vitor? Alinha a nossa vida, a verdade de Deus, a palavra. Né? E para onde que a gente vai? Se só Jesus tem palavra de vida. Então, não dá para ir para outro lugar. Não tem outro lugar que vai nos satisfazer, não tem outro lugar que vai trazer aquela paz, aquela alegria, senão a palavra, senão o Senhor. A palavra aqui é vida. Quantas vezes mentiram para nós, gente? Quantas vezes fizeram promessas e não cumpriram? Né? Até nós, quantas promessas nós fizemos para o outro e a gente não teve condição de cumprir? E aí, quando alguém... né, nos engana e a gente lembra, não, só o Senhor tem palavra de vida. O Senhor não é homem para mentir. Né? E isso nos traz de volta e nos centra e nos enraiza na verdade e nos dá força para continuar. Eu trouxe mais algumas palavras aqui também. Alguns domingos, né, a gente estava meditando Romanos 8, né, na missa. Eu lembro que fui na missa, o padre Guabiraba ainda falou, Romanos 8, Romanos 8, porque é rico demais, né? Então, alguns trechinhos eu trouxe aqui, a maioria de Romanos 8, mas se vocês quiserem anotar, vou ler aqui rapidinho. Já deu meia hora? Não? Vamos ver, já levanta a plaquinha. Então, Romanos 8, 17... fala mais ou menos assim, se sois herdeiro, né, se sois filho, também sois herdeiro. Muitas vezes a gente está aí nesse mundo, né, desamparado, né, sem dono, aí a gente lembra que a gente tem um pai. Né? Nós somos filhos de Deus, nós temos um pai. E se a gente tem um pai, esse pai tem bens. E os bens do pai vai ser a nossa herança. Né? E se eu sou filha desse pai, eu também sou herdeira dessa herança. Eu tenho uma herança. E que herança maravilhosa que o pai tem para nós, gente. O céu. O céu. Né? Lá não vai ter choro, nem ranger de dente. Né? Romanos 8, 37. Porque em Jesus Cristo nós somos mais que vencedores. Isso é uma promessa, isso é uma verdade, isso é uma palavra que é para nós, para que na hora que a gente estiver se sentindo derrotado, hora que não deu certo aquele plano, né? Hora que não deu certo, hora que a gente se sentir mesmo humilhado, derrotado, a gente lembra, não, eu sou mais que vencedora, porque em Cristo Jesus, pela sua graça, Ele me deu essa condição de vencer. Aí essa palavra vem e me traz vida. Quando aquele negócio não deu certo, ai, meu Deus do céu, fiz tantos planos. E aí, né, a gente olha, eu falo para o Luciano, ai, meu Deus, não dá para olhar para as condições. Se a gente olhar para as condições, não vai para canto nenhum, né?
Então, a gente olha para o Pai das misericórdias, sabendo que a gente é herdeiro, sabendo que eu posso vencer. E a gente toma posse dessa palavra também. 2 Coríntios 5,17. Todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Passou o que era velho, eis que tudo se faz novo. Né? Então, se nós estamos aqui, é porque nós estamos verdadeiramente em Cristo. A gente podia estar fazendo um monte de coisa agora, mas nós escolhemos o Senhor. E se a gente está em Cristo, Ele vai fazer nova todas as coisas, amém? Pensa um pouquinho aí como vocês eram, assim, como a gente era uns 2 anos atrás, né? 1 ano atrás. As coisas vão melhorando. Deus vai fazendo novo, né? Quando a gente deixa... Né? Se a gente deixar, né, como o padre, esses dias eu vi uma palavra que o padre fala assim, que Deus entra pela porta que a gente abre, né? E se a gente abre a porta, Ele faz nova todas as coisas. Mas ele falou assim, que o diabo entra pela brecha que a gente não fecha. Então, tem que fechar as brechas também. Romanos 8, de novo, Romanos 8:1. Não há condenação para aquele que está em Cristo. Não há condenação. Jesus, Ele conquistou para nós a redenção dos nossos pecados. Né? Não há condenação. E a igreja nos traz a graça do sacramento da reconciliação. Nós pecamos, nós temos a graça de ir lá nos confessar e sair de lá absolvidos do nosso pecado. Né? Desde que a gente se arrependa sinceramente, né? Se humilha na presença do Senhor, com humildade, reconhece. E aí não há condenação para nós, porque nós estamos em Cristo. Efésios 1:7, né? Porque também pela graça do Senhor, Ele nos remiu de todos os pecados, de todo o nosso pecado. Jesus, Ele não fez, gente, uma obra pela metade. Ele fez uma obra completa. Às vezes... Depende de nós, como eu falei. Às vezes não acontece mais porque por conta nossa mesmo. Mas ali na cruz era para todos. Era para todos. Né? E no comecinho do Efésios fala mesmo, né? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que nos cumulou de toda a graça. Toda. Toda é toda. João 8:32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Né? Muitas vezes estamos cativos desse mundo, com tanta confusão desse mundo, com tanta mentira desse mundo, e aí vem a verdade, como eu já falei, e cura toda mentira, e traz a cura e a liberdade para nós. Isaías 53, por suas chagas fomos sarados. Tem alguém doente aqui? Por suas chagas nós fomos sarados. Né? Lembrar, quando vier a enfermidade, Jesus, por suas chagas, eu fui sarada. Né? Quando o Vitor já ministrava no começo, né? de não aceitar certas coisas, certas condições, certas situações na nossa vida, justamente porque pelas chagas de Jesus nós fomos sarados. Nós fomos curados. E domingo nós celebramos a transfiguração do Senhor. Acho lindo, gente, acho maravilhoso. Eu com a minha cabeça vou longe, né? E eu fiquei pensando, né? Tem um evangelho que fala, né, que quando Jesus se transfigura, né, eles conversam, né, a respeito da paixão. Eles falam a respeito da paixão. Elias, né, e Moisés vêm conversar com Jesus a respeito da paixão. A transfiguração daria uma outra pregação, né? Porque Jesus se mostra homem para os apóstolos, mas ele chama lá Pedro, Tiago e João e mostra a sua divindade. Né? E ali mostrando a divindade, Pedro fica tão, né, maravilhado que ele quer ficar por ali mesmo. Né? Vão fazer 3 tendas, Senhor. E aí, depois eles ouvem a voz, né? Este é meu filho amado. E quando eles levantam o rosto, só está Jesus. E Jesus fala, bora, não temas, não temas.
Não tenha medo. E Jesus deu uma ordem, gente. Ele falou assim: não conte nada do que vocês viram aqui, até que eu ressuscite dos mortos. E aí, eu com a minha cabeça, vou meditando, refletindo, e eu fiquei pensando, falei, nossa, né? Os apóstolos andaram com Jesus, viram os milagres, os 3 puderam ver a divindade do Senhor na transfiguração. E Jesus já deu a deixa, falou assim, não fala nada até que eu ressuscite. Né? E depois que aconteceu a paixão do Senhor e Jesus morre, o que aconteceu? Ficaram todos com medo, né? Ficaram amedrontados. Né? Mas Jesus já tinha dado a dica lá, eu vou ressuscitar. Ele já tinha falado, né? Destrua esse templo que eu reconstruirei em 3 dias. Já tinha dado um monte de dica. Né? Mas mesmo assim, e depois lá, quando Jesus ressuscita, corre Pedro e João, né? Tiago não saiu correndo, mas era um dos 3, né, que estava na transfiguração, e corre e ainda meio que não acredita, né? Pedro fica meio assim, e ainda não acreditou, precisou ir lá ver. Né? Isso, gente, é porque somos seres humanos. Né? Eles andaram com Jesus, eles viram a divindade de Jesus, mas quando viram o Senhor na cruz, tiveram medo. Tiveram. Né? Mas depois, né, pela graça, o Senhor ressuscita, e depois tem a experiência com eles, e depois, né, eles vivem ali mais um tempo com o Senhor, até a sua ascensão. E aí, isso acontece com a gente também. Isso acontece com a gente. Quando eu falei para vocês irem lembrando de partes da palavra, é justamente porque Pedro esqueceu que Jesus falou que ia ressuscitar, porque na hora da dor a gente esquece, né? Na hora do desespero a gente não pensa direito, né? Jesus falou, mas por um tempo Pedro esqueceu. Então, na hora da dor, na hora do desespero, corre na palavra. Na hora da dor, na hora da angústia, busca a verdade que liberta, né? Traz a memória, né? Que assim como os apóstolos, né, na hora da dor ali, correram e viram que Jesus não estava mais no túmulo, né? Aleluia. Engraçado, né, que Maria Madalena, né, não precisou ninguém falar 2 vezes, né? O anjo falou, não está aqui, né? Já acreditou correndo, né? Mas eles precisaram ainda de mais uma prova. Então, não fique esperando a prova. Busca na palavra do Senhor. Né? Busca na Santa Eucaristia essa verdade que liberta. Eu pedi para o Luciano pegar aqui para mim, porque eu quero encerrar. Já deu minha hora? Eu quero encerrar com essa parte. É a parte que eu queria encerrar, que é o Salmo 45, 11. Tá. Então, para a gente já ir encerrando esse momento, eu gostaria de finalizar com este versículo, mas queria que você fizesse esse exercício mesmo, de trazendo à sua memória, por quantas vezes o Senhor foi falando com você nos momentos, né, de dificuldade, nos momentos de angústia. Na missa, muitas vezes a gente, né, na agitação, não presta atenção mesmo naquilo que o Senhor está falando conosco, até mesmo na Santa Missa. Mas vai fazendo esse exercício, meu irmão, minha irmã, de trazendo à memória as promessas que o Senhor tem para você, as verdades que Deus tem para você. E essa parte do Salmo 45, 11, diz justamente isso. Aquietai-vos e reconhecei que sou Deus. Parai, disse ele,
e reconhecei que sou Deus. Diante da tribulação, diante da tempestade mesmo, para e reconhece esse Deus que não te deixa sozinho. Diante do choro, para e lembra que quem semeia com lágrimas vai colher com alegria. Diante da solidão, para e reconhece que Ele está contigo todos os dias da sua vida. Diante das angústias, lembra, para, busca na memória que o Senhor disse que nesse mundo tereis tribulação, mas coragem, filho, coragem, minha filha, eu venci o mundo. E comigo você é mais que vencedor. Quando as coisas parecerem que não estão caminhando, lembra, para, lembra que o Senhor faz nova todas as coisas. Ah, Senhor, nessa noite nós queremos te louvar, porque o Senhor fala conosco, veio falando desde o início. E nós te louvamos, Senhor, porque a sua palavra é viva, ela é eficaz. E ela pode, Senhor, nos transformar. E é isso que nós pedimos, Senhor, nesta hora. Que a tua palavra, assim como lá no Gênesis, assim como na criação, a sua palavra criadora criou todas as coisas. Que o verbo divino, a sabedoria encarnada, nosso Senhor Jesus Cristo, venha criar, recriar em nós a sua verdade, aumentando em nós a fé, trazendo para nós a alegria, Senhor, na hora da tristeza, restaurando, Senhor, as nossas forças. É isso que nós te pedimos, Pai. O Senhor que é um Pai amoroso, o Senhor que é um Pai misericordioso. É isso que nós pedimos, porque também Jesus disse na palavra dele que tudo o que pedimos ao Senhor, Pai, no nome dele o Senhor nos daria. E tem uma coisa que o Senhor não pode negar, é o Espírito Santo. E é isso que nós queremos pedir nesta hora, encerrando este momento da tua palavra, que o teu Espírito Santo venha gerar em nós uma vida nova, que venha brotar em nós cada palavra do Senhor semeada no nosso coração. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos, manda para nós o Espírito Santo. Este Espírito Santo que vem nos lembrar da tua palavra em cada momento. Quando abrimos olhos amanhã, Senhor, ao levantar, que o Senhor já venha trazer para nós uma palavra que vai nos conduzir o dia todo. Hoje, na hora de dormir, Senhor, que o Senhor nos dê uma palavra que venha aquietar o nosso coração para que possamos descansar seguros em vós. A tua palavra diz, Jesus, pedi e recebereis, batei e será aberto, buscai e achareis. E é isso que nós fazemos nessa noite, Senhor. Nós viemos te buscar e nós queremos te encontrar. Nós batemos a porta do céu, Senhor, e pedimos que o Senhor abra sobre nós as comportas e derrame sobre nós as bênçãos. E nós te pedimos, Pai, Espírito Santo, vem sobre nós e faz nova todas as coisas. Amém, Jesus. Amém. Vem, Santo Espírito, vem, Santo Espírito, vem, Santo Espírito de Deus. Vamos ficando de pé e cantando. Vem, Santo Espírito, vem, Santo Espírito.